É um prazer estar aqui, né, nesse fórum prestigiado com vocês todos, né, para a gente comentar um pouco sobre desafios e oportunidades no segmento de mobilidade elétrica, né, tanto mundial quanto do país também, né. Eu vou comentar um pouco aqui da TIMOS. Bom, a agenda que eu trouxe aqui é uma agenda bastante objetiva, né, para a gente comentar um pouco aqui das oportunidades. Pode passar, por favor, próximo slide. Falar um pouquinho aqui da TIMOS Energia, né? Então, nós somos uma das maiores empresas do setor elétrico hoje do país, né? No que tange consultoria. A gente tem basicamente duas áreas dentro da empresa, né? Uma área que trata sobre gestão de consumidores do ACL, do Mercado Livre de Energia, e a outra área que trata um pouco também de setor de consultoria. Dentro do setor de consultoria, a gente tem vários verticais, novos negócios. A gente também é líder, né, em auxílio em processo de autoprodução hoje no país, que é uma modalidade que tem se desenvolvido muito. A parte de estruturação financeira, né, estudo de mercado também nós temos em casa. A parte também de regulatória, então também a gente tem em casa isso. Então, somos uma consultoria de mercado para o mercado. E entrando um pouco aqui já na temática do assunto, né, pessoal? A gente hoje tem um ponto que é importante aqui, né, que é justamente os estudos da IEA e de outras agências também internacionais, né, indicam que se a gente continuar com o mesmo ritmo de emissão de gás de efeito estufa, vamos superar em muito o limite que foi colocado no Acordo de Paris, que é de 1,5 graus Celsius até o final de 2100, né, até 2100. Isso pode chegar a aproximadamente 2,5 graus Celsius, ou seja, quase 1 grau Celsius adicional, caso a gente continue com as mesmas taxas de emissões de gás de efeito estufa. Então, nesse sentido, 4 pilares, né, são elencados pela IEA como sendo importantes e direcionadores para que a gente possa combater ou possa mitigar essas emissões, possamos chegar em 2100 com o Net Zero, né? O primeiro pilar é o pilar da eletrificação. A gente coloca aqui basicamente até 2030, porque 2030 é uma década-chave para que a gente possa virar ou não a chave. Então, por isso que o estudo da IEA é muito focado nesse sentido. Então, até 2030, a gente precisa praticamente duplicar a eletrificação em todos os processos da economia, né? Um outro pilar importante é o de eficiência energética, né? O pilar de eficiência energética, segundo os dados da IEA, a gente precisa reduzir ou otimizar o consumo hoje em torno de 33%. Então é bastante desafiador, né? Conectando com o terceiro pilar, que é o de emissões de metano, né? Que a gente precisa reduzir essas emissões de metano em torno de 77%. O metano é tão importante quanto o gás carbônico emitido, porque ele tem um efeito muito mais significativo do ponto de vista de GHG, né, e de emissões. Então, por isso que a gente tem que reduzir essas emissões de metano e, obviamente, conectando todos esses 3 pilares que eu falei, investimentos em P&D, em tecnologia, são bastante significativos, são os motores para que a gente possa suportar esses 3 pilares, né? E aí, pessoal, entrando na parte mais do tema, da nossa temática aqui, né, eu trouxe alguns dados aqui da IEA, do último Global EV Outlook, né, que saiu recentemente, né. Então, a gente teve, né, no curto prazo, até 2030, né, as vendas de veículos elétricos elas precisam ser aproximadamente 60% do market share para alcançar o cenário de net zero projetado pela IEA, né. A gente sabe, né, que a pandemia, tanto da Covid-19 quanto da guerra da Ucrânia, foram fatores decisivos para uma mudança na cadeia de suprimentos global. Então, isso impactou tanto a parte de entregas e produção também de veículos elétricos no curto espaço de tempo, né? Isso, no curto prazo, pode, eventualmente, né, trazer um impacto para as vendas de veículos elétricos, contudo, no longo prazo, né, logicamente, muito drivado, muito direcionado pelas questões ESG e pela slide que eu comentei das emissões de CO2, a gente tem esse impulsionamento das vendas dos veículos elétricos mais para frente, né? Só para que a gente tenha uma ideia aqui, né, no cenário APS, que é o Announced Pledges, né, ou seja, o cenário que são medidas anunciadas, né,
tanto por governos quanto por iniciativas privadas, né, esse market share ele precisa ser de 30%, ou seja, metade do market share de vendas do cenário do net zero, né? E no cenário STEPS, né, ou seja, que são Stated Elected Policies, né, ou seja, políticas que já estão de fato acontecendo, esse market share ele precisa ser de 20% até 2030. E para a gente ter uma outra ideia aqui de dado, né, o ICCT, que é o International Council on the Clean Energy Transportation, né, que é uma organização também de pesquisa mundial, ela indica, né, que em 2021 o market share de vendas de veículos elétricos alcançou cerca de 4,2%, ou seja, a gente está ainda muito atrás do ideal, né, que são os 20% até 2030, a gente tem um gap, isso é um gap bastante importante para ser vencido, e muito mais atrás ainda do gap do net zero, até 2030. Então a gente tem uma oportunidade de mercado bastante importante na venda de veículos elétricos. E aí um próximo slide, né, pessoal, o que eu trago aqui é o seguinte, né, a adoção de carros elétricos, ela de fato ela vem ganhando muita tração nos últimos anos, impulsionada por políticas de incentivo e metas de descarbonização importantes, né? A gente chegou em 2021, né, com 6,6 milhões de unidades vendidas de carro elétrico, isso mundialmente, né? Aproximadamente 10% das vendas mundiais, né, de carros elétricos das vendas mundiais de carros elétricos foram de carros elétricos, né, ou seja, comparativamente 2019. As vendas globais em 2022 continuam acelerando, a gente tem dados do primeiro quarto de 2022, né, que mostram que foram vendidos um total de 2 milhões de carros elétricos até o primeiro quarto, né, e os fatores que influenciam e que impulsionam são justamente dois, né, que eu comentei. A adesão a políticas de apoio, né, ou seja, subsídio de fato para que a tecnologia ela possa engrenar e possa se tornar mais competitiva, né, isso é muito, muito natural, foi assim com a eólica, com a solar, no começo da implantação de tecnologia aqui no Brasil, e diretrizes também de descarbonização interna, né. Comentários adicionais, né, pessoal, na Europa, né, também houve um incremento bastante importante e forte com relação à venda dos carros elétricos. Em 2020, teve um incremento, né, de 65% nas vendas, com 2,3 milhões desses 6 milhões que a gente está vendo de veículos elétricos. Então, isso é um fator bastante importante também para se considerar. Então, aqui a gente está falando de veículos elétricos leves, né? Quando a gente olha para veículos elétricos que são heavy duty, né, a gente teve também um aumento expressivo, né? Comentando um pouquinho aqui das vendas, né, sobre os ônibus elétricos, né, aumentaram 2021 vis-à-vis 2020 cerca de 40%, né, é bastante coisa. Para caminhões, as vendas mais que dobraram em 2021, né, ou seja, isso também teve um avanço significativo quando a gente fala do segmento de heavy duty, né. E os ônibus elétricos terminaram 2020 com cerca de 670 mil unidades em marcha, né, já na rua, né, digamos assim. Isso também, né, pessoal, teve uma importante evolução aqui no que tange aos tipos, né, de veículos elétricos que os fabricantes foram colocando no mercado, né. Caminhões elétricos, né, têm sido implementados de forma substancial na China, principalmente porque lá o combustível principal para a mobilidade deles é o gás natural, então isso é um fator importante, né. Contudo, em 2021, outros mercados também anunciaram apoio à eletrificação do transporte de caminhões, como os Estados Unidos e a própria Europa. Além disso, né, os fabricantes desses equipamentos também aumentaram a gama aqui, né, de tipos de veículos que foram disponibilizados para o mercado, né. E um outro ponto importante também, né, pessoal, é que as vendas de caminhões elétricos alcançaram 0,3% do market share global, sendo que esse número precisa ser aproximadamente de 10% no cenário APS, que é o cenário de políticas anunciadas, né? Ou seja, a gente tem um gap bastante importante, mas também uma oportunidade para veículos heavy duty, né? Bom, mas esse é o cenário internacional, né, pessoal? Quando a gente fala do cenário Brasil, e aqui são dados da EPE, né, a gente vê que há um incremento gradual, né, na frota de veículos aqui no Brasil, mas destacando aqui o seguinte, né, pessoal, o Brasil é um dos poucos países hoje que tem o etanol como tecnologia
que tem uma emissão menor, né, comparativamente à gasolina ou outros combustíveis também. Contudo, né, qual que seria, a IPE mostra nesse gráfico, né, nitidamente que os veículos flex, né, eles vão continuar pelo menos dominando no próximo decênio a matriz de veículos aqui do país, né. No Brasil aqui, né, já tem alguns fabricantes já no sentido de desenvolvimento de uma tecnologia híbrida com células a combustível utilizando etanol para abastecimento, né? Hoje os motores a combustão que a gente tem com tecnologia híbrida são a gasolina. Então isso já é um fator importante, principalmente quando a gente fala em um aperfeiçoamento e adoção também do veículo elétrico aqui no Brasil. A gente viu no painel anterior aqui também que alguns comentários, lógico, né, que o veículo elétrico ele é muito caro hoje para o mero mortal, né? Então isso poderia ser o veículo híbrido, sem dúvida alguma, ele poderia ser uma alternativa viável para o país, né? Dado que a gente tem essa tecnologia do etanol e também com viés de exportação, né? Exportação para os Estados Unidos, né? Que usa o etanol E85, e também para a China, inclusive, né? Porque a China, como eu comentei, o principal combustível para a mobilidade deles lá é o gás natural. Então esse é um ponto bastante importante aqui. Fazendo alguns cálculos muito por cima, né, pessoal, assim, se a gente fosse trocar hoje, basicamente, toda a frota de veículos do país por uma... A gente estaria falando de uma duplicação da capacidade instalada necessária da matriz elétrica para atender a frota 100% elétrica hoje no país. Então, por isso que eu estou comentando da possível utilização de veículos híbridos aqui no nosso país para atendimento das metas que nós temos perante a ONU, perante os ODS também, né? E, além disso, né, pessoal, a tecnologia, a possibilidade de desenvolvimento dessa tecnologia aqui para outros mercados também, como eu comentei aqui no slide anterior. Bom, e partindo aqui para as minhas considerações finais, né, como eu falei, a transição energética ela é importante, ela já está presente e é vital para que a gente possa alcançar aquela meta de 1,5 graus Celsius ali ao final do século, né? 4 verticais também são importantes, que são aquelas verticais, né, de eletrificação, eficiência energética, redução de emissões de CO2, né, e também um investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento. A eletrificação, sem dúvida, ela vai ter um papel importante, mas não ela sozinha, né, acompanhado também com outros desenvolvimentos tecnológicos, como eu falei, com a questão do veículo híbrido. As vendas de veículos elétricos precisam alcançar uma participação muito maior do market share que já tem hoje, né, para que a gente possa alcançar aquele cenário de net zero da própria IEA, né. Atualmente, as vendas de veículos têm evoluído de forma substancial, mas ainda, mesmo assim, ainda não estão aquém do necessário, como eu comentei aqui. Novos modelos de veículos elétricos, né, têm sido colocados, né, à disposição também para que os consumidores utilizem eles, né, e comprem. E uma alternativa aqui no Brasil, no ponto 8, né, pessoal, justamente a questão do carro híbrido, né. Eu acho que é uma realidade que pode ser aplicada aqui no Brasil, desenvolvendo em paralelo com o veículo elétrico, né, para que a gente possa, inclusive, otimizar e utilizar a nossa rede de abastecimento hoje, né. Ela precisa, a rede de abastecimento elétrico é uma rede que precisa ser estabelecida totalmente, né, e o veículo híbrido pode ser a via para que isso possa ser realizado de forma paulatina. Bom, pessoal, era isso. Queria agradecer aqui a todos vocês aí. Obrigado.